Longe de Skellig, um exército de orcs se preparava para a batalha contra o exército do Falcão. Griffith dá o sinal e seus apóstolos partem para o ataque. Quando os orcs são impedidos de avançar, o Falcão parte para o ataque junto ao exército dos homens. Lovin diz para Mil não se descuidar. O rapaz responde que não o fará. De repente, Sonya lhe dá um sinal, pois os orcs lhe arremessaram pedras. Graças à garota vidente, ele se salvou. Depois disso, ela diz a Griffith que o coração do comando inimigo está situado numa colina no fronte leste do campo de batalha e que um caminho já foi aberto. O líder dos orcs ordena que seus monstros levem a Hydra para o campo de batalha. Zod toma a frente dos soldados e avança contra a cobra de inúmeras cabeças. As flechas de pelos acertaram a criatura. Arvine estava localizado no topo de uma colina. Grumbeld, em sua forma de dragão, prepara uma rajada de fogo. Zod se afasta e o dragão incinera. Griffith cavalga sobre as costas de Grumbeld e salta na direção do líder inimigo e o fura no olho com sua espada. O líder gigante então foi derrotado. E Griffith pediu para Sonya mostrar a todos que estão no campo de batalha o que ele estava vendo. Ela o fez. Mostrou a imagem do monstro morto no chão. A batalha estava vencida. Restava apenas a limpeza. Mais tarde, Griffith juntou os espíritos dos que não sobreviveram para levá-los à capital e se despedirem de seus entes queridos. Não importava quantas vezes Mil visse aquilo, sua alma sempre se sentia purificada. Lovin diz para o rapaz que, mesmo sabendo que a morte não é o fim, ele não deveria ser tão descuidado no campo de batalha. Mil diz saber disso e se desculpa. Mudando de assunto, ele diz que finalmente limparam a região oriental das ameaças demoníacas. Apesar de não ser muito, a humanidade está, aos poucos, reivindicando suas terras. Lovin diz que reivindicar e defender são duas coisas diferentes, e questiona quanto tempo os camponeses poderão viver em paz nestas terras, até que outro monstro apareça. Ele lamenta que os soldados demoníacos sejam tão poucos. Sonya vai até o Falcão e diz ter encontrado um daqueles santuários. Todos vão até lá. Parecia uma ruína antiga. Grumbeld começa a reconstruí-la, formando um corredor de pilares de pedra. Griffith então chama todo o exército para cavalgarem, enfileirados, naquele corredor. O caminho começa a se distorcer, e quando percebem, estavam cavalgando nos céus. Ao menos era o que parecia. A verdade é que o exército estava andando entre os ramos da árvore do mundo. E em instantes, todos haviam chegado em Falcônia. Mil fica incrédulo e diz que se puderem implantar as tropas da capital em qualquer lugar em minutos assim, seria perfeito. Um tremendo avanço logístico. Mas Sonya joga um balde de água fria no rapaz, esclarecendo que apenas ela e Griffith podem navegar pelos ramos. Qualquer outro se perderia entre os ramos retorcidos e poderiam acabar em qualquer lugar, principalmente no fundo do oceano. Ela completa que descobrir aqueles locais antigos será uma grandiosa dádiva para as excursões militares.
Griffith então acaricia o elmo da garota, a deixando toda... Ai. Mais tarde, estava acontecendo uma reunião entre os políticos do governo e os representantes militares. Locus atualizava o conselho a respeito dos avanços militares contra os monstros, destacando os últimos adversários, orcs e Jothuns, como os mais formidáveis até então. Mas no fim, o exército liderado por Griffith deu cabo de todos eles. Charlotte e os demais políticos começavam uma salva de palmas. Após isso, Locus acrescenta que essa vitória registra apenas o primeiro ato de uma longa e amarga batalha. Griffith diz que a restauração do reino e a contínua existência da humanidade correspondem a um só objetivo, e não há nenhuma objeção entre os membros do conselho. Foz então parte para o próximo tópico a ser discutido. Lord Owen, capitão da guarda do palácio e da polícia militar. Como está a ordem pública? Os distritos residenciais que estão acolhendo os imigrantes de Windham estão segmentados entre as guildas da capital antiga, que estavam no aguardo deles. A situação se encontra estável. Contudo, observa-se uma tendência em direção a uma elevação na taxa de delitos, correlacionada com o aumento de ofícios sem qualificação e minimamente remunerados. Na mesma medida, estamos atestando um agravamento acentuado na ordem pública entre os setores cedidos ao influxo dos refugiados do outro lado da fronteira, incluindo heresias contra a fé. Desse modo, um motim representa um risco iminente, acaso deixemos a situação se agravar. Um dos membros diz que uma conflagração de cultos heréticos dentro da capital, nesses tempos de crise, pode ser uma questão séria. Então opina que a melhor opção seria deixar essa questão nas mãos das tropas Kushans aliadas. Laven, todavia, acredita que não precisam ser tão drásticos, pois bastaria que vissem apenas uma vez o Lord Griffith protagonizando o rito das almas que partem, para que suas dúvidas sejam sanadas. Todos concordam, afinal, ver é crer. A respeito do agravamento da ordem pública, é decidido que irão apenas potencializar a presença militar na cidade. Foz então passa para o próximo tópico: medidas de socorro aos órfãos do Estado. No documento que ele lia, havia uma moção para implementar um orfanato na capital. Foz pergunta quem sugeriu isso, e Charlotte rapidamente se acusa. Os políticos ficam admirados com a natureza compassiva da princesa, porém, a colisão com os Kushans deixou um rombo na economia, e com as margens escassas, eles dizem que a fundação de um orfanato não seria possível. Charlotte baixa a cabeça e diz entender. Mas Griffith intervém e diz que deveriam fazer isso sim. Os políticos ficam confusos. Mas Lord Griffith, as despesas! Nós não podemos dedicar parte dos espólios de nossa última vitória para tal propósito? Mas há outras prioridades. Alocar o orçamento requer uma consideração cuidadosa. Consideração não é o suficiente. Tal frouxidão traz ruína. Para sobrevivermos, devemos prosperar. Abordar a situação dos órfãos não é o bastante. Todas as jovens crianças do reino, até os 10 anos de idade, devem estar sob a tutela do Estado. Nós lhe introduziremos a compreensão de uma unidade nacional, solidariedade, moralidade. Elas serão instruídas a ler e a escrever. Uma rigorosa e expansiva educação. Charlotte começa a aplaudir. O velho diz que isso é absurdo, pois as pessoas precisam de suas crianças para trabalhar e que os pais nunca renunciariam a elas. Griffith então acrescenta que levar as crianças por metade de um dia, assegurando que elas desfrutarão de uma refeição consistente, vai contribuir com os cidadãos menos desafortunados também. Mas não é perigoso instruir os populares? O aprendizado é provável a criar arrogância entre os da ralé, um modelo de governo volumoso, um sistema de classe fraturada. No pior dos casos, uma insurreição completa, dizem os políticos. Turbulência doméstica e ameaças externas são doenças do Estado. Se ambas são a mesma doença, nós não sentamos e esperamos a debilidade nos superar. Nós talvez estejamos tossindo sangue, mas devemos enfrentar. Se quisermos sobreviver e prosperar nestas terras estranhas em 5, 10 anos, a partir de agora, os homens de armas e os mercenários que organizamos em um exército de modo nenhum serão suficientes. Nós precisaremos do poder popular, uma grande força cidadã. Tal força precisa de um baú de guerra para combinar. E para esse propósito, nós precisamos que nosso povo floresça. Construção, engenharia, produção de comida, logística.
Onde quer que um potencial para a prosperidade exista, nós devemos persegui-lo. Nós manteremos nosso povo crescendo com o suporte governamental. Então a educação das crianças estabelece uma fundação para isso. Uma nação deriva do poder de seu povo, naturalmente. Mas o financiamento... Seria irracional ampliar um pouco o teto dos cofres do Estado para tal fim? A administração migrará essa benevolência. Precisamos recorrer a novos tributos. Se nós retomarmos as minas de cobre e de prata no norte, poderemos cunhar mais moedas. Mais uma coisa, acerca do agravamento da ordem pública mencionada anteriormente. Segregar os refugiados e confiná-los em únicos distritos sujeitam-nos à discriminação e à perseguição. Devemos adotar alguma medida antes que a situação se intensifique. Se eles vieram até aqui à procura de salvação, eles devem provar o seu valor sobre nossos cidadãos nativos. Portanto, iremos lhes conceder essa oportunidade e dever. O que significa? Por que não recrutá-los a um exército? Entendo. Você quer dizer como os Kushans. Nós já alcançamos resultados incorporando os Kushans, comendo ao redor da mesma fogueira, arriscando nossas vidas juntos. Isso forja laços resistentes. E compõe esplêndidas tropas, não é? Entretanto, recrutas calouros representam um aumento nos custos. Eles irão estabelecer a fundação para os empréstimos. Além de seus deveres militares regulares, os novos recrutas desempenharão a função de engenheiros de combate. Projetarão e manterão estradas, fortalezas e as fortificações nas terras que recuperamos. Esses fortes e rodovias fomentarão uma rede, conectando a capital às aldeias afastadas, expandindo o suporte à humanidade neste mundo. Em vez de edificarmos uma suntuosa muralha na fronteira da província e preenchê-la com um grande e permanente contingente militar, essa rede ficará guarnecendo o reino. As rodovias viabilizarão um rápido desenvolvimento das tropas e provavelmente minimizarão várias despesas em tempos de paz. Àqueles que servirem no exército por 10 anos, será oferecido cidadania e as suas famílias. Talvez até residir entre as muralhas da cidade. O sistema de condições e de compensações soam razoáveis, não? Sim, pode funcionar. Governos estão desmoronando ao redor do mundo. Cidades e aldeias destruídas e invadidas por criaturas místicas. Neste continente, apenas nós, em Midland, preservamos a aparência de um estado em funcionamento. Nós estamos cercados por todos os lados por um mundo de perigos desconhecidos que irão nos assolar se cometermos algo como um simples erro. Mas isso também significa que este território desconhecido está dentro do nosso alcance. Para sobreviver, invadiremos e expandiremos. Nós não podemos nos dar o luxo de hesitar em pintar o mapa. Em tempos antigos, o imperador Geiserik ficou no coração destas terras. Ele ergueu um império abrangendo o continente. Deixe-nos aventurar nesta campanha. Nós construiremos o território dos homens. Um segundo império. Ao fim da reunião, os representantes militares se retiram, enquanto os políticos interessados em manter a ralé na lama e eles próprios em seus tronos conversam. Um pouco mais atrás, Foz comenta com um rapaz que o seguia. Esses homens desonestos, uma vez preocupados apenas em resguardar seus próprios interesses, é como se um espírito maligno tivesse sido expulso deles. Bem, eu digo isso, mas acostumava ser o pior do grupo. Uma fantasia. Ok. Para liderar um país e seu povo, é indispensável uma perspectiva fantástica. Nós estamos, todos nós, imersos na ilusão que aquele homem tão habilmente tece. Depois, Sonia percebe Griffith andando nos corredores e corre até ele. Mas Charlotte aparece primeiro e ela fica com cara de bunda. A princesa retorna àquele assunto, sobre o orfanato, e admite sua ignorância a respeito das estratégias do governo. Mas Griffith diz que sua sugestão, na verdade, foi a mais vantajosa, pois se o Estado puder se tornar o país que esses órfãos precisam, fruirão do suporte deles uma vez que se tornem adultos. Mudando de assunto, ela convida Griffith para se juntar a ela para um chá nos seus aposentos durante a tarde, o que obviamente deixa Sonia pé da vida. Anoiteceu. A lua estava cheia.
Enquanto Charlotte dormia, Griffith estava sentado na janela, com os olhos fixados em seus longos cabelos. Claro. Então essa noite será... Em Skellig, Danan corta os cabelos de Casca. Lhe dá novas vestimentas, com uma dor no coração, pois achou que ela ficou bafônica naquele vestido. E claro, também lhe dá uma espada. Casca então sai da casa e lá fora, Sérpico, Farnese, Isidro, Puck, Isma, Shirk e Varela aguardavam para vê-la. Ela diz se sentir muito melhor assim. A turma fica encarando ela, o que a deixa envergonhada. Isma diz que ela tá parecendo uma mulher pirata, e que isso é muito legal. Isidro começa a relembrar, nostálgico, de todas as coisas que fez para salvar Casca, quando ela estava sendo caçada pelos hereges e pelos cavaleiros de Farnese. Farnese e Sérpico ficam com cara de bunda. Casca fala sobre aquele grupo de garotas que acolheram ela, e se pergunta se elas estão bem. Farnese se desculpa por suas ações do passado, mas Casca diz que está tudo bem. Afinal, ela deve agradecimentos especiais a Farnese, pois enquanto esteve agarrada a ela, sempre se sentiu confortada, como uma criança se sente sobre sua mãe ou irmã mais velha. Nessa jornada, você realmente foi essa mãe, essa irmã mais velha para mim. Ela completa. Farnese desaba em lágrimas. Não, de modo algum. Eu mal podia fazer algo por você. Foi realmente algo para chorar? Ela não tá acostumada com elogios. Casca também agradece Shirk, pois ela tirou o grupo de apuros várias vezes. Isidro então repara na espada de Casca e pergunta o quão boa ela é. Casca também está curiosa quanto a isso. Afinal, deve estar bastante enferrujada. Está até sentindo o peso da espada. Danan tem a solução. Ela chama do porão da árvore um trio de guerreiros armados e armadurados. Há muito tempo eles vieram para esta ilha. Como eles eram chamados mesmo? Fakins, algo assim. Nós tomamos suas armas e transformamos eles em golems. Os lendários guerreiros da navegação marítima, reduzidos a isso. Sérpico pensou. Casca diz não saber como expressar sua gratidão, e Danan acrescenta que eles são apenas bonecos de palha. Então Casca pode cortá-los como desejar. Além disso, as armas deles foram encantadas para não machucar ninguém. Casca então se prepara para a luta. O primeiro Viking dispara uma investida de cima para baixo. Casca ergue sua espada para bloquear. A movendo para o lado, ela faz a espada do adversário deslizar para baixo, o fazendo ficar com a guarda aberta. Casca então aplica um corte no pescoço, traz a espada para a esquerda e investe contra a perna. A cabeça e a perna do Viking foram decepadas. O grupo ficou impressionado. Azan, Roderick e Magnífico até brotaram ali do nada. O segundo Viking avança, com seu machado erguido. Casca desvia, encaixa sua espada no machado do adversário e puxa para desequilibrá-lo. Casca então move sua perna para um chute que derruba o Viking. O terceiro era um lanceiro e aplicava uma estocada. Casca mais uma vez utilizou sua espada para desviar o golpe. Então lhe arrancou o braço. Todos os três foram derrotados. O pessoal ficou maravilhado, principalmente Isma e mais principalmente ainda Isidro. Caramba, você conseguiu! Ei, seja minha parceira de treino. Guts é forte, mas ele é muito maior que a maioria dos inimigos que enfrentarei. E isso não será problema com você. Benéfico algumas vezes, estudar de outra maneira. Tudo bem, mas... Obrigado, senhorita Casca. Então você aprendeu a curvar sua cabeça, meu padawan. Só com espada de madeira. Ainda não estou atacando como antigamente. Manda ver. Enquanto os dois treinam, Farnese e Shirk se retiram para estudar. Elas vão até uma árvore, e atrás dela estava Guts. Farnese diz para ele ao menos cumprimentá-la. Por enquanto não. Ela está se dando bem com o resto de vocês. É o suficiente por hora. Danan também vai até eles e diz que esse será o dilema de Casca: encará-lo ou esperar que o tempo e os laços destinados a curem. Farnese fica entristecida pelo Guts e após um breve silêncio, decide que vai chamá-la. Ela vai até Casca, aponta para onde Guts está. Então, Casca vai até a árvore onde ele estava. Eles usam a árvore como obstáculo para não se olharem diretamente.
Casca começa a dizer: Guts, você pode ouvir daí. Eu tenho que falar. Você tem bons amigos. Claro, eu os conheço também. Mas quando estávamos viajando, eu estava como uma pessoa em um sonho. Isidro é bem ligado a você. Imaginar que você teria um estudante sob sua asa seria impossível nos velhos tempos. Ele pegou sua teimosia à risca, embora seu professor seja ainda mais teimoso. Mas ele sabe como lidar com lutas utilizando duas espadas. Assim como Jujou. Ao falar esse nome, as terríveis memórias retornam a atormentá-la. Então ela tem uma crise. Seu peito dói. Ela não consegue respirar. E cai no chão. Guts, por impulso, tenta ajudá-la, mas ela ainda não podia ver. Os gritos retornam. Para Guts, aquilo doía mais que suas feridas. Então ele se afasta. No fundo da floresta, o Cavaleiro Caveira surgia. Mais tarde, Casca estava de cama para se recuperar da crise. Farnese lhe servia um chá para se acalmar. Ela se desculpa pela cena e, trêmula, diz que quando se lembra dos velhos tempos, sente como se fosse sugada de volta para aquele lugar. O rosto dele, a voz dele, eu não posso. Uma sombra pavorosa me cobre. Ela estava para ter outra crise. Então Danan sopra algumas pétalas, que a fazem dormir imediatamente. Depois disso, ela diz para as magas retornarem aos estudos. Enquanto isso, ela cuidará de Casca. Farnese se retirava, mas mesmo dormindo, Casca segurava Farnese, que depois a segura na mão, para confortá-la. Antes das magas saírem, Danan se dá conta que Farnese não está usando roupas apropriadas, então busca suas velhas roupas. Depois, elas chegam na aula que era ministrada pelo próprio Gadfring. Farnese estava toda envergonhada em usar essas novas roupas, e Shirk diz que ela vai se acostumar. Enquanto isso, o abestalhado do Sérpico estava ali, atrás de uma árvore, só assistindo. Então vocês vieram, aprendizes. Elas se desculpam pelo atraso. Não há problemas. Danan me contou de suas circunstâncias. Primeiro, gostaria de saber o quão fortes são suas habilidades, a extensão de suas mágicas e ritos, a natureza de seu treinamento. Farnese diz ter acabado de começar seus estudos e não tem muito o que mostrar, mas lembra que sabe realizar o arranjo dos 4 pontos cardeais. Gadfring então a diz para mostrar. E Varela, como sempre, se encarrega de grudar os símbolos nas árvores. Então Farnese senta no chão para começar. Espera aí, ela não vai colocar um círculo mágico? Vandinha pergunta. Os demais bruxos começam a tirar sarro de Farnese. Talvez ela não saiba que precisa do círculo. Aquela senhora é uma madura, certo? Sem cajado também. E ela quer praticar magia como uma adulta. Você acha que ela vai conseguir fazer o arranjo? De forma alguma. O melhor que ela vai conseguir fazer é conjurar uma luzinha, tu vai ver. De repente, Farnese cala a todos. Era lindo, enorme e limpo. Farnese, você disse que não aspirou dominar as artes mágicas por muito tempo exatamente. Ela responde que foi há pelo menos 3 meses. As crianças ficam mais incrédulas ainda. Vandinha perguntou a Shirk como Farnese conseguiu. Ela foi submetida a algumas circunstâncias bastante excepcionais, responde. Enquanto isso, Morda observava a cena, acima dos galhos de uma árvore ao lado. Agora que Farnese já demonstrou do que é capaz, chegou a vez de Shirk. Ela diz que irá conjurar uma invocação de um espírito e começa a procurar ao redor, até que centra o olhar naquela árvore. Chamarei o espírito da escuridão do oco daquela árvore, ela diz. Os outros ficaram confusos, pois nem notaram que havia um espírito ali. Além disso, eles se perguntam se não é perigoso mexer com espíritos da escuridão. Assim como Farnese, Shirk faz tudo sem a utilização de um círculo mágico. Ela usa sua forma astral e vai até o espírito. De repente, uma sombra cobre seu corpo físico. Eu sou a sombra sem nome, um escuro mais que o escuro. O desejo dessa menina sombria. Eu lhe peço,
traga uma fruta para o cajado. A sombra vai até um dos bruxos, que estava comendo uma maçã. Ela consome todo o seu corpo. Todos ao redor começam a correr. O garoto acaba caindo, e quando a sombra sai, ele nota que sua maçã estava toda comida. Shirk terminou, e Farnese começou a aplaudi-la, enquanto os outros estavam apavorados. Morda gostou do que viu. Cuca, vulgo Vandinha, repreende Shirk, invocando um espírito sem círculo mágico. E aquilo era um espírito da escuridão, não era? Por que fez algo tão perigoso? Tu se faz de doida, é? Shirk então explica. Eu formei as ligações na minha mente. Círculos mágicos são apenas um meio para um fim. Em nossa jornada, não havia tempo para esculpir runas ou desenhar pequenos símbolos. É o mesmo com minhas artes. Eu precisei buscar ajuda de qualquer espírito que estivesse dormindo no lugar em que estávamos. Foi assim que eu desenvolvi um sentido para achá-los. Espíritos poderosos são perigosos sim, mas é por isso também que eles puderam me ajudar várias vezes. Eu até mesmo busquei a força de um espírito da escuridão uma vez. Mas esse é inofensivo. Vocês estão sempre aqui, estudando e praticando, enquanto ele assiste vocês da cavidade da árvore. Parece que ficou um pouco com inveja. Ele ficaria bastante feliz se oferecessem uma maçã. Ou talvez um pega-pega. Oh, magnífico! Para os moradores deste lugar, crescendo acostumados com a paz, visitantes como vocês podem ser bastante estimulantes. Pessoal, vocês fariam bem em cultivar conexões com o mundo lá fora e em estudar atentamente as aplicações práticas da magia. Nós deveríamos oferecer algo em troca. Neste caso, mestre Arquimago, há uma coisa. Farnese diz: você poderia nos conceder os conhecimentos da magia curativa? Especificamente os meios para reparar a alma. Prática medicinal era originalmente o dever de um mago. E nós temos alguém perfeitamente adequado para curar o coração. Danan então aparece ali e diz que irá ensinar o que Farnese deseja. Vamos todas fazer o nosso melhor para o bem de Casca. E me ajude com a limpeza de vez em quando, por favor. Gedfring então volta sua atenção para Shirk. Além dos espíritos nativos e o mundo natural, existe um reino mais profundo. Você teria interesse em misturar mentes com Daemon? As outras crianças ficam perplexas, pois só são iniciados aqueles que se tornam magos plenos. Os Daemons não pertencem apenas ao pós-vida. Em vida, eles eram humanos, heróis e alguns feiticeiros entre eles. Aquela que te guiou em seu sonho, minha velha amiga, é um deles. Shirk aceita humildemente, sem pensar duas vezes. Morda abre um leve sorriso. Mais tarde, naquele dia, em montanhas rochosas, Guts treinava com sua espada. O que diabos eu faço agora? Você testifica o fim de sua jornada. Diz o Caveira, que acabou de chegar ali. Mas nem sempre é um final feliz. À medida que os dias se desdobram, sentimos a inevitável aproximação do fim. Pode ser que nossa jornada conjunta não ultrapasse o episódio 70, conforme os desígnios de nosso estimado narrador e editor. Para assegurar que o desfecho dessa saga seja tão glorioso e tocante quanto possível, convoco-os a se juntarem a nós, não apenas em espírito, mas também através de uma colaboração material. A chave Pix, aquela pequena sequência que serve como ponte entre mundos, encontra-se exibida na tela e detalhada na descrição. Ao contribuir, você se torna parte essencial desta narrativa, permitindo que a magia continue a fluir, tecendo histórias que tocam nossas almas e nos transportam para além do horizonte do conhecido. Desde nosso último encontro, foi Gabriel Maidashen da Silva quem se destacou ao enviar a contribuição mais substancial. Portanto, concedo-lhe o nome dourado. Peço agora a ajuda do meu caro Gedfring para prosseguir com os nomes, pois eu vou almoçar. É nóis, Caveirão. Continuando,
Alexander de Rezende Ferreira, Samantha Torres Bezerra, Caio Henrique Oliveira Firmino Cortez, Kaique Kevin Oliveira, Tiago Rodrigues da Silva Socorro, Gustavo Lemos de Almeida, Stanley Rego Pereira, deixe comigo agora, seu véi lesado. Mateus Santos Silva, Iraldo Gomes de Moraes Neto, Hermeson dos Santos Costa, Augusto Molina Pinto Batista, Carlos André Bezerra da Silva, Nicolas Martins Ciperti, Ronaldo Fazione, Isnaldo Vieira da Silva, Pedro Zevaldir Souza, André da Cruz Nascimento, Célio Nestor da Silva, Estevão Lima Barbosa, Alexis Souza Eusébio, Richarlison Gustavo Farias Gomes, Paulo Hermeson Simões de Souza, Carlos Eduardo Bezerra Freire, Wesley Patrick da Silva Costa, Lucas Pinheiro da Silva Lima, Lucas Alves do Nascimento, Marcelo Moreira, Gabriel Berno Couto, Abner Luiz dos Santos Silva, Robson da Silva Souza, Vitor G. Oliveira Lima, eita porra, Adilo Mendes Nunes, Caio Lopes de Souza, Cauê Lopes Silva, Patrick Della Via, Miguel Emanuel Souza Gomes, Aaron Brisney Mendes Zorzeli, Gabriel Balde Veiga, Vitor de Souza, Jonathan Fres Soares, Felipe Cavalcante de Souza, Alisson de Lima Albuquerque, Rodrigo Caio,